Começando aqui, você sabia que no calendário de Deus hoje é a festa dos tabernáculos? E você sabe o que a festa dos tabernáculos representa? A festa dos tabernáculos representa Cristo habitando no meio do seu povo, a volta de Jesus. E ele veio duas vezes, e a primeira vez ele tabernaculou, né? O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E agora a segunda vinda dele é a festa dos tabernáculos. 7 dias, nossa ida para o céu. A festa de tabernáculos, ela dura 7 dias. E no calendário de Deus, hoje é festa de tabernáculos até o próximo final de semana. Toda essa semana é a festa de tabernáculos. E eu estava orando a Deus, Senhor, eu queria passar uma noite na festa dos tabernáculos em adoração, no sítio, igual o povo judeu. Eles iam para as cabanas, falar para os seus filhos. E ontem foi dia de vigília. E eu convidei o Jarbas. E ele deu ali o último sermão. E ele disse, eu estou indo para uma vigília, num sítio, a noite inteira. E a Nil, a sua cunhada, disse assim, vamos? Gente, falou que é vigília. Falou que é orar. Falou que é passar tempo na presença de Deus. Nossa, para mim não tem algo que inunde meu coração de maior alegria. E eu vim conversar com meu esposo e fui. Foi tremendo. Sabe o que estava aparecendo? Mais ou menos 170 pessoas. Tava aparecendo o Sermão do Monte. Assim, tinha uma montanha, assim, um monte de gente na montanha, outros embaixo. Foi maravilhoso. E eu quero dizer que eu orei pela sua vida durante essa noite. Passei ali orando, entregando cada grupo, entregando cada participante, sabe, de todos os grupos do Pentecostes através de nós. E por isso eu quero orar com você nesse momento. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Que vigília extraordinária, que momentos lindos, Senhor. Ah, Pai, eu te louvo, eu te engrandeço. Nossa, durante aquela vigília nasceu uma ovelhinha e eu ali presenciar. Foi lindo, Senhor, foi lindo estar na tua presença. Oh, Senhor, obrigada pela oportunidade que eu tive de entregar cada um no teu altar. Louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos estudando, já entramos nas 10 virgens. Nossa, noivo em bodas. Noivo no processo do casamento. O noivo está casando com quem? Com a Nova Jerusalém, com a noiva de Cristo. Lá de acordo com Apocalipse 21, quem é a noiva de Cristo? A noiva, ela fala que ali em Apocalipse 21 fala que ela é a noiva e tem um sentido muito mais amplo, muito mais abrangente. Nós precisamos mergulhar nisso para entender. E agora essas virgens prudentes, elas farão parte da Nova Jerusalém, elas farão parte das bodas ali do Cordeiro, desse casamento, desse processo jurídico que nós somos o quê? Propriedade. O planeta é todo dele. As virgens no Santíssimo, elas vivem a plenitude do amor, a plenitude da liberdade e a plenitude do conhecimento. Pelo poder e pela graça de Jesus. Não é porque nós somos bons. Não é porque nós somos capacitados. Não. É por Jesus Cristo. É pela potência do Espírito Santo em nós. Sabe, a festa dos tabernáculos você precisa clamar por chuva. E qual a chuva que está caindo? As primeiras gotas estão sendo derramadas na terra. É a chuva serôdia. E nós precisamos clamar, buscar por essa chuva. E o Espírito Santo, quando você pede o batismo do Espírito Santo, quando você se humilha, quando você humilha seu coração, quando você busca o Senhor de toda a sua alma, quando você crucifica a sua carne,
aí vem os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são gerados no coração. Nós já estudamos sobre os frutos do Espírito. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Uau! Que experiência de intimidade com Cristo. É os frutos do Espírito. Nós somos sustentados pela graça imerecida e não por nossa capacidade. Eu quero que você entenda uma coisa. Aqui nós precisamos entender as plenitudes. E em Efésios 2, verso 19, abra sua Bíblia, acompanhe. Efésios 2, verso 19 diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então as virgens prudentes fazem parte da família de Deus. Isso aqui é a plenitude do Pai, a plenitude do amor. Que coisa mais linda, mas olha, a plenitude do Pai só pode ser possível pela plenitude do Filho. Efésios 1, verso 23, diz assim, a qual o seu corpo é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Mas nós precisamos da plenitude do Filho. Esse texto é maravilhoso, é extraordinário. Acompanhe comigo também Efésios 4, verso 13. Também é o Filho, até que todos cheguemos à unidade da fé, pelo pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós precisamos da plenitude de Cristo, a plenitude do Filho. Mas precisamos também da plenitude do Espírito Santo. E a plenitude do Filho só é possível com a plenitude do Espírito Santo. Você está entendendo que está tudo interligado? Então, abra comigo Efésios 5, verso 18. Olha o que diz aqui. E não vos embriagueis com vinho, no que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a condição das virgens prudentes. Mas e a condição das virgens loucas? Elas vivem na igreja, elas tentam ajudar, são boazinhas. Sim, mas isso não, queridos, isso não é o suficiente. Porque elas precisam do primeiro componente, o ouro. A obra de Deus não está em prioridade na sua vida. Elas podem até viver na igreja e serem boazinhas, mas não tem a obra de Deus completa. E a obra de Deus precisa ser completa, precisa ser com prioridade. Nós precisamos viver a vida do jeito que Deus quer e não do seu jeito. E as virgens loucas, elas vivem a vida do seu jeito. Estão desligadas da intimidade. Elas ainda não têm o ouro provado no fogo. Elas não têm a fé genuína. O segundo componente, que é a vestimenta, elas também não têm. As virgens loucas pensam que estão com Cristo, mas estão do lado de fora do Santíssimo, sem a chuva serôdia. Mas elas pensam que estão com quem? Com Cristo. Queridos, entendam a profundidade disso. As virgens loucas acham que tem Cristo, mas estão de fora do Santíssimo. Então, onde nós temos que adorar a Deus, onde nós temos que estar nesse momento? Dentro do Santíssimo. Observe que Cristo Jesus fala através do seu servo João, em Apocalipse 13, verso 20. Olha aqui, diz assim, Apocalipse 13, verso 20. Só um minutinho. Eu acho que eu errei aqui é 3, verso 20. 3, verso 20.
E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, Cristo está de fora querendo entrar. Isso é uma linguagem irônica, porque ele está de fora porque são as virgens loucas. Cristo é tão misericordioso que se coloca o quadro assim, como se ele estivesse querendo entrar. Ele quer entrar onde? No seu coração, para que ele possa te guiar. Ele possa te guiar aonde? Ao Santíssimo. Ele quer te guiar à vida. Quando ele entra para cear, quando ele entra para ter intimidade e dirigir, e a partir desse momento o padrão muda. Só que as virgens loucas também não têm o colírio. Você está percebendo que são os 3 componentes da aliança? Elas não têm o colírio, porque o colírio tem a ver com discernimento. As virgens loucas não têm discernimento. Elas não anunciam as 3 mensagens angélicas. Elas são acomodadas, são mornas, vivem uma vida de condição de passividade, tocando sua vidinha, sem missão. Sem missão porque resiste ao Espírito Santo. E quem resiste ao Espírito Santo será vomitado da boca de Deus e nunca experimentará uma vida genuína e espiritual. Ficará sempre optando na esfera de uma mera religiosidade. E isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Nós precisamos ter Cristo, deixar que Ele conduza a nossa vida. Cristo está à porta batendo. Permita que Ele entre. Permita que Ele ceie. Você precisa entrar para o Santíssimo. Até amanhã, se Deus quiser.